Boa noite, amigos do Centro Espírita Regeneração, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que participam do nosso ESD Online. ESD que é feito seguindo o Guia para Estudo da Doutrina Espírita, que é um projeto que se materializou atendendo às orientações do 5º caderno doutrinário do nosso saudoso Deolindo Amorim. Iniciativa da nossa Vera Lúcia de Oliveira Garcia, que nos legou esse livro maravilhoso que nos dá 120 capítulos de estudos. Temos hoje, apresentando o capítulo 16, A Formação dos Mundos, a Andréa Barra, que já está com vocês no vídeo. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para que ela possa começar a tarefa que lhe cabe nesta noite. Elevando o pensamento a Jesus, aos bons espíritos que vão inspirá-la, que vão nos orientar, que vão ajudar na compreensão desse capítulo, e com certeza nos trará conhecimentos a mais para incorporar no nosso patrimônio espiritual. Abençoa, portanto, Senhor Jesus, mais um estudo das nossas casas espíritas, o Centro Espírita Regeneração e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Que assim seja. O capítulo 16 trata da formação dos mundos. E assim, nós vamos ver hoje coisas que talvez alguns de nós se questionem. Por que nós temos que saber a este respeito? Por que me importaria analisar a maneira como os mundos foram criados? Mas nós podemos considerar que se o codificador achou tão importante a ponto de inserir na codificação esse tema, é porque nos importa o conhecimento dele. E não é difícil analisar o motivo disso, porque se nós pararmos para pensar que somos criaturas divinas, inseridas não somente no planeta Terra, mas no universo que nos acolhe, e que é importante para nós, que a doutrina nos esclarece a nossa origem, então é importante que nós conheçamos, sim, sobre o universo e a formação dos mundos. Nós estamos inseridos neste contexto. Então, eu queria pedir a todos que, embora seja um item bastante teórico, eu tentei trazer o máximo possível de figuras e transformá-lo em um tema mais dinâmico. E é extenso, é um tema extenso. São muitos os itens que nós teremos de estudar. Por isso, foram divididos em módulo 1, que é o que nós iremos falar hoje, e módulo 2, que nós veremos na semana que vem. Neste módulo 1, nós falaremos a respeito do conteúdo do Livro dos Espíritos, que é bem pouco, e do capítulo 6 da Gênesis, que é bem extenso. E a semana que vem, nós, então, entraremos no módulo 2. Então, vamos iniciar trazendo as palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dizendo que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema há uma comunidade de espíritos puros em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos seus membros divinos. Então, nada, é claro, acontece por acaso. A criação do nosso orbe, aqui está dizendo do nosso sistema solar, foi toda planejada.
E é isso que nós vamos conhecer, parte deste planejamento. Como que se deu a formação destes mundos. Uma pequena parte do estudo de hoje cabe ao Livro dos Espíritos. E Kardec nos traz uma definição mais ampla de universo. Isso porque, anteriormente, as pessoas acreditavam, primeiro, que a Terra era o centro do mundo. Segundo, identificaram que sim, o Sol é que a Terra é que girava em torno do Sol. Depois imaginaram que a nossa galáxia fosse a única existente no mundo. E com o avanço da tecnologia, das pesquisas, verificaram que não, que haviam outras galáxias. Então, Kardec nos traz uma visão mais abrangente do que é, na verdade, esse universo. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, há muito mais do que nós conseguimos perceber. E vamos fazer, então, uma síntese a respeito do Livro dos Espíritos, porque ele não deixou passar em branco a oportunidade de questionar aos espíritos superiores a respeito da formação dos mundos. Já considerando que nos importaria conhecer a esse respeito. Então, a primeira coisa que ele perguntou se o universo sempre existiu ou foi criação divina. E é claro que nós sabemos que Allan Kardec tinha essa resposta, mas ele queria deixar para a posteridade o que os espíritos iriam nos responder. Deixou para nós, para que não houvesse entre os espíritas a dúvida, porque a ciência nega a existência de Deus e então nega a sua vontade de criar o universo. Porque Deus criou o universo pela sua vontade. E é claro que os espíritos responderam que o universo não é eterno, só Deus é eterno, que ele foi criação divina e que Deus o criou pela sua própria vontade. E seguindo naquele questionamento, Kardec quis saber como que o mundo se forma. Mas os espíritos disseram que, devido ao nosso grau de conhecimento, no que nós poderíamos ainda receber de conhecimento, de informações, pela limitação do nosso aprimoramento intelectual, responderam apenas o que nos cabia naquele instante, dizendo que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Condensação é um agrupamento, ela estava disseminada, espalhada pelo espaço, e ela começa a se adensar, se agrupar pela aproximação, tornando-se uma matéria mais densa. E assim foi que o mundo começou a ser formado. Então, Kardec perguntou, já que foi Deus quem criou o universo, que ele não existia de toda a eternidade, Deus criou o universo por sua própria vontade, que os mundos se criaram através da condensação da matéria disseminada no espaço. O mundo pode deixar de existir? E a resposta foi que sim, que assim como Deus renova os seres, também renova os mundos. Nesta resposta, Kardec entendeu que sim, os mundos poderiam deixar de existir, também pela vontade divina. E a última pergunta que ele fez foi qual foi o tempo de duração para que esse mundo fosse formado? E é claro que os espíritos não têm essa resposta. E disseram que só Deus sabe o tempo que dura a formação dos mundos. E ainda disseram mais que bem louco seria aquele que tentasse conhecer a este respeito e dizer o contrário.
dizer que também tem a posição correta definida do tempo de formação dos mundos. Este conhecimento só a divindade tem. Então, os espíritos, eles são muito categóricos em afirmar que o universo, ele não existiu sempre. Ele teve um início. E esse início se deu quando Deus quis que ele começasse a existir, pela vontade divina. A partir de então, o universo começa a sua formação. E nós vamos ver os detalhes dessa formação quando nós entrarmos no capítulo 6 do livro A Gênese. Depois que fez essas perguntas, isso está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, na primeira parte, Kardec fala ali sobre a população, o povoamento da Terra, as raças, a diversidade das raças, e encerra o capítulo da criação com as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. O que isso quer dizer? Ele estava confrontando a informação que ele recebeu dos espíritos a respeito da criação, que era compatível com a ciência de então, do século XIX, com aquelas informações que existem na Bíblia, no livro Gênesis. Nós, então, agora estamos nos referindo ao livro Gênesis, do Antigo Testamento, que foi escrito por Moisés, narrado por Moisés. Então, Kardec, neste capítulo, vai fechar o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, com toda aquela bagagem que ele recebeu, das respostas que os espíritos lhe ofereceram às suas perguntas a respeito da criação, fazendo o cruzamento de informações entre o livro Gênesis, do Velho Testamento, e as informações dos espíritos superiores. Então, segundo a Bíblia, o mundo foi criado em 6 dias, há cerca de 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. 4.000 anos antes da era cristã, então nós estaríamos falando que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás, mais ou menos. E foi criado em 6 dias. Os 6 dias da criação, isso a ciência confirma e os espíritos informaram. Os 6 dias da criação indicam, na verdade, o mesmo número de períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. E como é que os espíritos e a ciência conhecem isso? Por conta da análise das camadas do solo, as camadas que ficaram depositadas pelos sedimentos que as eras foram deixando. Fizeram a estratificação. Então, eu coloquei uma imagem aí. Se nós formos pesquisar o mundo fóssil, onde se encontram vestígios de animais, utilização de ferramentas, mas neste caso, conhece-se a época da formação e o tempo de duração do planeta através da análise do seu solo. E essas camadas, elas foram se colocando sobrepostas umas às outras de acordo com o passar do tempo. E esse tempo não eram de 6 dias, não eram de 6 anos, mas sim, como ele diz aí, centenas de milhares de anos. E aí Kardec diz o seguinte: contra uma prova, ninguém pode levantar conclusões pessoais. As teorias escritas no livro Gênesis, de que a Terra havia sido criada em 6 dias, não coincidem com o levantamento feito pela ciência, a geologia, que as camadas da Terra comprovam que foram depositados aqueles elementos e sedimentados ali, cada camada dessa durante milhares de anos, centenas de milhares de anos. Então, Kardec pergunta assim:
Será que nós podemos dizer que há erro na Bíblia? E com a lucidez e o bom senso do codificador, ele nos diz que não. Que a conclusão a tirar-se não é que a Bíblia está em erro, mas sim que os homens se equivocaram ao interpretar o texto bíblico. E vai além as concordâncias e considerações que ele faz a respeito da criação. A respeito do povoamento do nosso planeta Terra, a ciência descobriu que a ordem em que os seres vivos apareceram na superfície do planeta está de acordo com o que diz em Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então, mais uma vez, houve, através do confronto da informação dos espíritos, que são coincidentes com a ciência, e a informação do livro Gênesis, há uma semelhança. A ordem em que os seres vivos apareceram no solo do planeta Terra. Mas a diferença é que Deus não fez com que os seres vivos aparecessem em apenas algumas horas, mas sim em alguns milhões de anos. E também isso é prova irrefutável. Aí pergunta Kardec, isso torna a obra divina menos maravilhosa? Tira do seu esplendor a criação? Torna Deus menor e menos poderoso? E a resposta que ele mesmo nos dá é que não. Ao contrário disso, porque a ideia que nós espíritas temos da divindade é muito compatível com a informação que os espíritos nos trazem a respeito do tempo em que os seres vivos ocuparam o solo do planeta Terra. Mas que isso não tira a beleza da criação. E fazendo com que Deus, a ordem dos seres vivos, cumprissem as leis da natureza. Gente, tem alguém mexendo no mouse aí, tá? Tá riscando de amarelo todo o slide, vai ficar até o final. E é muito compatível com a noção que nós temos da divindade, o respeito às leis da natureza criadas pela própria divindade. E se Deus tivesse feito toda a criação e o aparecimento dos seres vivos em apenas algumas horas, ele teria derrogado as suas próprias leis. Então, de forma alguma, o conhecimento de que os seres vivos ocuparam o planeta não em alguns dias, mas em alguns milhões de anos, isso diminui a soberania divina. Vamos passar para frente. Há ainda 2 pontos que Allan Kardec levanta com relação às concordâncias bíblicas da criação. Primeiro, ele levanta com relação ao dilúvio. Existiu, sim, uma catástrofe geológica. Existiu, sim, um grande dilúvio, mas enquanto no livro Gênesis, Moisés cita que o dilúvio foi antes do aparecimento do homem, foi depois do aparecimento do homem, e o homem acabou, a humanidade se extinguiu por conta desse grande dilúvio. A ciência prova que houve o dilúvio, mas o homem ainda não estava na Terra. Ainda não havia aparecido na Terra. E como que a ciência sabe disso? Através das várias escavações
E através das camadas que nós mostramos, estratificadas, que nós mostramos a imagem agora há pouco, porque não foram encontradas nelas nenhum vestígio de homens e nem animais que houvessem existido na época do dilúvio ou da grande catástrofe geológica. Então, confrontando as duas informações, Moisés indica que o dilúvio tenha ocorrido após o aparecimento do homem, mas a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior à existência do homem. E outra com relação a Adão. Nos diz o livro Gênesis que Adão foi o homem responsável pelo povoamento do planeta Terra. Todos os homens descenderam de Adão e de Eva. Entretanto, a ciência sabe que houve uma diversidade de raças e que dentro de uma mesma descendência não havia tempo em torno de 4.000 anos para a ocupação de todo o planeta. A diversidade de raças, ela se faz através da miscigenação. E para que haja miscigenação, é preciso que hajam raças distintas. Então, se foi encontrado vestígios de raças distintas e diversidade em grande número de raças, não podiam ser todos descendentes de Adão e Eva. Então, mais uma vez, a ciência vem demonstrar que os homens entenderam de forma errada o texto bíblico. Não é que o livro esteja errado, mas ele passou pela interpretação dos homens. Então, Adão não pode ter sido o único homem a povoar o planeta. A diversidade de raças prova o contrário. Então, vamos lendo aqui. Qual foi a posição sensata do codificador? Ele estabeleceu concordâncias e discordâncias bíblicas para nos instruir, para que nós tivéssemos elementos para receber esclarecimento e não para combater a Bíblia. Então, ele fala que tudo se explicaria facilmente se os homens admitissem perante as provas encontradas pela ciência que a existência do homem é anterior à época em que se pretende que ela começou. Por quê? Porque a Bíblia cita que o homem começou apenas 4.000 anos antes da era cristã. Então, o homem teria habitado a Terra há apenas 6.000 anos. Que as origens são diversas e que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Então, Allan Kardec cita que Adão pode sim ter sido responsável por uma descendência que habitou uma região, mas não o planeta. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com cataclismo geológico, que ninguém nega. Houve sim uma catástrofe geológica, mas ela não foi o suficiente para dizimar toda a população, e foi anterior à vinda do homem para o planeta. Atentando-se na forma alegórica, que é peculiar ao estilo oriental, forma com que nos deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Então, ele está chamando atenção para que os livros sagrados têm uma alegoria, e isso nós já sabemos com relação, principalmente, ao Velho Testamento, que é cheio de alegorias. Então, é preciso que os homens percebam que há alegorias e que a ciência tenha a sua comprovação, tenha a sua credibilidade, e não deseja confrontar com a Bíblia, mas sim que os homens admitam que a sua interpretação precisa ser refeita. As ideias religiosas, conclui o codificador, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. E aí, a doutrina espírita faz exatamente isso. Ela concilia os três aspectos: a ciência,
a religião e a filosofia, porque é uma fé raciocinada. Kardec não quis desacreditar o livro Gênesis, mas ele nos convida a termos sobre um olhar mais depurado, um olhar mais inteligente, uma compreensão daquele texto bíblico, trazendo agora as luzes da ciência, que já está evoluída em relação àquele tempo. E ele finaliza o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata da criação, com essas informações. Bom, nós vamos agora, então, entrar no livro A Gênese. E a Nilska já havia dito, mas sempre é bom repetir, este capítulo 6 do livro A Gênese, Allan Kardec vem nos dizer que é todo ele ditado pelo astrônomo, matemático, pelo físico Galileu Galilei. E o médium que recebeu as suas ditas, o médium foi Camille de Flammarion, que recebeu as suas psicografias e as suas psicofonias. Então, Galileu Galilei agora passa a ser aquele que nos instrui. A partir daqui, Allan Kardec, algumas poucas vezes, faz as suas conclusões, mas as orientações, em sua grande parte, nos foram dadas por esse espírito, Galileu Galilei. O mundo no nascedouro, vou tirar só uma coisinha daqui. O mundo do nascedouro não se apresentou definido na sua virilidade e na plenitude da sua vida. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. O universo nasceu criança. Ele está dizendo que ele não tinha sua plenitude no seu início. Então, mais uma vez aqui a gente vê que Deus não derrogou as leis da natureza que ele mesmo criou. O começo absoluto das coisas remonta a Deus. Mais uma vez, nós estamos vendo os espíritos afirmando que o universo é criação divina. Tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. As nebulosas, que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em formação, outras são vias lácteas de mundos habitados, outras estão em deperecimento. Deperecimento é uma morte lenta. A criação não se acha restrita a nós. Então, Galileu Galilei tinha um objetivo. Ele queria que o homem da Terra deixasse de imaginar que era o único planeta habitado, que a Terra era, dentre todos esses mundos, o único que Deus havia dado vida. Ele nos diz isso, que há vias lácteas, há nebulosas enormes, há outros que nós não conhecemos. Então, a criação não se acha restrita ao planeta Terra, afirmando que outros planetas têm vida. E que na Terra nós vamos verificar isso, e foi esse o enfoque que ele quis dar, é, na verdade, um pontinho no meio de toda essa grandiosidade e exuberância que é o universo. Então, vamos falar a criação universal. É o primeiro tópico em que ele toca. Então, aqui ele vai tratar do universo, de como foi criado o universo, nos trazendo mais detalhes do que Allan Kardec conseguiu obter
quando fez as perguntas aos espíritos. Vai falar da matéria cósmica primitiva, aquela que existia disseminada pelo universo, espalhada e não agrupada. O fluido cósmico universal. A matéria cósmica primitiva se difunde pelos espaços interplanetários e preenche o mundo. Preenche o mundo e está entre os mundos. Não existe fora da matéria cósmica primitiva ou do FCU. Não existe sobrevivência, porque não existe não existe um lugar onde ela não está preenchido pela matéria cósmica primitiva. Seria como um oceano, que é sempre a imagem que nós trazemos. A água está para os peixes, como a matéria cósmica primitiva está para o universo. Não existe um local onde não haja o fluido cósmico universal. Todos nós estamos inseridos nela. Torna-se mais ou menos rarefeita, mais ou menos condensada, mais ou menos modificada. Então, por que essa matéria cósmica primitiva sofre todas essas transformações? Por que ela pode ser mais ou menos rarefeita, condensada, solidificada? Porque vai depender da sua aplicabilidade. Aonde e como ela for aplicada, ela está apta a ser utilizada daquela maneira. Então, ela vai se agrupar, vai unir os seus componentes de acordo com a sua necessidade. Ela traz em si todos os recursos para a criação. Nesse fluido que penetra os corpos, reside o princípio vital universal que forma gerações espontâneas em cada mundo e dá origem à vida dos seres. Então, ela estava munida do princípio vital para dar a vida aos seres. E isso a ciência ainda não conseguiu identificar. Por mais que pesquise, ainda não conseguiu identificar qual é, de fato, a origem da vida. E enquanto não reconhecer a soberania divina, não vai conseguir chegar a uma conclusão real. Apenas teorias, como é o que nós temos hoje perante a ciência. Porque Deus é o Criador. E na matéria cósmica primitiva existia todos os recursos necessários para que a vida iniciasse. Se achava revestida das leis que asseguram a estabilidade dos mundos. Diversas vezes nós vamos ler aqui que as leis da matéria estavam envolvendo a matéria cósmica, que envolvia os mundos. Tudo está submetido às leis da natureza, porque tudo é criação divina. E se é criação divina, está submetida à sua vontade. Então, nós vamos ver que a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico universal, se achava revestido das leis que asseguram a estabilidade dos mundos. Ela estava com todos os recursos necessários, não só para desenvolver a vida, mas como para prover a vida. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra sabe apropriar as condições de sua existência e duração. Toda criatura mineral, vegetal ou animal. Nós não precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam sugar o leite materno. Ele já sabe. Não precisamos ensinar ao gatinho que ele precisa, lá na sua balde de areia, esconder os seus dejetos. Nós já chegamos ao mundo, seres vivos chegam ao mundo já com as condições da sua existência. Agora, por que fala reino mineral, vegetal, animal ou qualquer outra? Porque há reinos que nós não conhecemos, reinos naturais, mas não conhecemos no nosso planeta, porque outros planetas têm outros reinos que também estão sujeitos às mesmas leis e chegam também
prontos para as suas próprias condições de existência e duração. Nós viemos da criação divina com a consciência que precisamos para prover as nossas necessidades básicas quando aqui chegamos. Somente o homem permanece mais tempo dependendo do auxílio dos seus pais. Os animais, assim que crescem um pouco, ninguém ensina uma ave a voar, ninguém ensina um pato a nadar, uma galinha a ciscar. Galileu Galilei continua, então, as suas informações, dizendo que a matéria cósmica primitiva se achava revestida das leis que asseguram a estabilidade dos mundos e também do princípio vital universal que forma gerações espontâneas em cada mundo. Ela estava munida de todos os recursos, estava munida das leis, ela estava pronta. O que faltava? Por que não gerava vida? O que faltava para essa matéria cósmica primitiva, já com todos os recursos preparados para iniciar a criação da vida e dos reinos? Ele nos fala o que faltava. Era preciso que se apresentassem as condições de existência sucessiva dos seres. E quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador? Quando soa essa hora? Quando a voz do Senhor se expressa, quando a sua vontade determina o início. É isso que nós vimos como resposta dos espíritos a Allan Kardec. E é isso que Galileu Galilei nos disse no seu primeiro slide, que ele nos falou que a voz do Senhor é o comando que a natureza aguarda para iniciar o processo da criação. Mas ele foi um pouco mais além, quando falou da criação universal, dizendo que não poderia desconsiderar o mundo espiritual, porque também faz parte da criação. Os espíritos também são parte da criação. Mas nos pediu que, a esse respeito, apenas falaria um pouco, não falaria demais. E apenas ele evidenciaria que o espírito toma lugar no seio das humanidades somente após haver passado pela série dos seres inferiores, entre os quais elabora lentamente a obra de sua individualização. Galileu Galilei, na verdade, está nos dizendo aqui da evolução do princípio inteligente. E está nos dizendo que somente Deus determina que aquele ser está apto a reencarnar, desta vez, a encarnar, na verdade, desta vez no reino nominal. Quando Deus, que conhece as suas criaturas, acha que o ser está apto, Galileu cita, um selo que Deus coloca na fronte daquele ser. Lhe dá o livre-arbítrio, a consciência e a noção do seu amplo destino, que ele aguardará. Ele já falou a respeito disso, no mundo espiritual, quanto ao mundo espiritual. E aí passou a nos falar a respeito dos sóis e dos planetas. Lembrando que nós estamos falando a respeito da criação universal. Em um ponto do universo, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa animada, esta das leis universais que regem a matéria. Então, a matéria cósmica primitiva estava dispersa. Mas, em um determinado ponto, quando a voz do Senhor se fez, a matéria cósmica começou a se agrupar, a se adensar, e formou uma nebulosa. O que é uma nebulosa? Uma nebulosa é um aglomerado de gases e de poeira. Pela força molecular de atração, a nebulosa tomou a forma de um esferoide. Então, aquela nebulosa que não tinha forma,
que se formou pelo adensamento das matérias, não tinha uma forma, mas o que é a força de atração? É a força gravitacional. Aquela que determina que dois corpos que tenham massa se atraiam um para o outro. Então, a força molecular de atração fez com que a nebulosa tomasse uma forma de esfera. Mas o movimento circular produzido pela gravitação modificou a esfera primitiva, conduzindo-a de movimento em movimento à forma lenticular. Então, ela era uma esfera. Mas essa gravitação incidiu sobre ela com tanta força que ela se modificou de uma forma esferoide para uma forma lenticular. E o que vai acontecer na forma lenticular? A gente percebe que há um alongamento e no centro há um espessamento. Novas formas surgiram em consequência desse movimento de rotação, a forma centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, a segunda tendendo a afastá-las dele. A força centrífuga predominou sobre a atração central. Vou explicar isso tudo direitinho, vai ficar bem mais fácil do que parece. A predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e deste anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou seu movimento equatorial, que se modificou e se lhe tornou um movimento de translação em torno do astro solar. Ao demais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. Então, eu coloquei para dizer de onde se originou esse movimento de translação e de rotação, da força centrífuga. A força centrífuga imprimiu um movimento de translação daquela massa que se soltou do centro equatorial, quer dizer, do centro, do meio daquela nebulosa, que havia sido do esferoide, que passou para uma forma lenticular, tendo um centro mais alargado, mais distendido. Aquele centro foi se alargando cada vez mais, a forma foi se adensando cada vez mais, a ponto de uma massa sair daquele anel. E essa massa, pela força centrífuga, começou a girar em torno da nebulosa e em torno de si mesma. Assim, criou-se um movimento de translação e de rotação. Esse fenômeno se reproduzirá muitas vezes durante longo período. Então, várias vezes, esse centro da nebulosa, o círculo equatorial, vai produzir o mesmo fenômeno, vai se adensar e expelir uma massa que vai girar em torno daquela antiga nebulosa, várias vezes durante um longo tempo. Isso vai acontecer enquanto ela não houver se resfriado ainda. A nebulosa terá dado nascimento a centenas de mundos destacados no seu foco central. Ora, cada um de seus mundos, assim como o mundo primitivo, revestido das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno. Então, o que está acontecendo? Primeiro, houve a nebulosa, numa forma esférica, numa forma lenticular. Do centro dessa nebulosa lenticular, várias massas se soltaram, que gravitavam em torno daquela nebulosa, e essas massas que se soltaram da nebulosa, criaram, cada uma delas, uma nova massa, várias vezes. Então, assim como a nebulosa criou vários sóis, cada sol vai criar vários planetas. O processo se repete, e da mesma forma, porque a lei é única. Então, não existia o universo, mas a nebulosa se formou, a força gravitacional começou a fazer com que ela girasse, esse giro criou a força centrípeta, força centrífuga, as forças centrífuga expeliu massas, sucessivamente criando sóis.
Cada Sol expulso da nebulosa criou várias outras massas, que são os planetas, que lhe girarão em torno. Todos permanecem dependentes daqueles aos quais foram gerados. E assim, nós estamos falando da criação dos sistemas solares de uma galáxia. Os planetas são, assim, formados de massa de matéria condensada, mas ainda não solidificada, destacados da massa central pela ação da força centrífuga, e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Agora nós vamos falar a respeito dos satélites. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. E, gente, então, a lei é única. O processo parece complicado, mas ele é um processo repetitivo. Primeiro, a nebulosa criou os sóis criaram os planetas, alguns planetas criaram os seus satélites, porque nem todos os planetas têm satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, onde a força centrífuga é maior. Essas massas menores, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que a gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhe deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Resfriamento mais rápido, impossibilitando de que a ação se repetisse, de que o satélite gerasse novas massas. Ali, nos satélites, as criações paralisaram, porque os satélites, por serem massas menor, eles se resfriam mais rápido, e o processo só ocorre enquanto não há resfriamento daquela massa. Então, eu trouxe a quantidade de luas que há em cada planeta do sistema solar. Enquanto nós temos apenas uma, nós vamos ver que Júpiter, que é o planeta maior do nosso sistema, chamado de gigante, tem 79 satélites, 79 luas. Então, aqui é apenas um resumo de tudo aquilo que nós vimos, do processo de criação de uma galáxia, porque nós falamos da criação de uma galáxia. A nebulosa sem forma, que toma forma esférica, depois lenticular em torno da força gravitacional, fica girando, fazendo a translação e rotação. Uma massa se desprende da nebulosa e cria-se um Sol. Esse processo é repetido inúmeras vezes por um longo período de tempo, e a cada Sol que é criado, também pelo mesmo processo, cria os seus planetas, que também orbitarão em torno daquele Sol. Os planetas, criando seu sistema solar, e os planetas, por sua vez, pelo mesmo processo, criam os seus satélites. Mas nem todos são capazes de criar o seu satélite. Em geral, os menores planetas não têm satélite, porque por ter uma massa menor, se resfriam mais rápido. Júpiter, por ser o maior planeta, se resfriou com o maior tempo pôde criar 79 luas. Falando agora dos cometas, Galileu Galilei vem nos dizer que eles nunca foram para a Terra aquilo que nós pensávamos, que o cometa atravessando a órbita da Terra poderia causar a destruição do planeta. Porque eles são gasosos, eles não são corpos sólidos. E eles têm no mundo uma função de reabastecer, de munir os planetas. São chamados viajores do espaço. São astros errantes que servem de exploradores aos impérios solares.
eles se aproximam dos sóis para buscar recursos para levar até os planetas. São astros errantes porque eles não são como os planetas que giram em torno do seu Sol. Não são como os sóis, porque os sóis estão ali presos àquela galáxia que a originou, aquela galáxia-mãe. Os cometas, eles transitam pelo espaço. Não tem pouso definitivo. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor. A urir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Gente, princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Nós estamos dizendo que os cometas, eles levam até os mundos o princípio vital, para garantir aquele planeta que está do seu reabastecimento. Então, esses viajores do espaço, nunca oferecerão risco para nós. E também essas caudas deles são vaporosas, chegando até a 200 quilômetros de extensão. Vamos, então, falar a respeito da Via Láctea. Nós já falamos da criação dos seus sóis, dos seus planetas, dos seus satélites, falamos dos cometas. Então, nós temos agora a condição de falar desta galáxia, a qual nós estamos inseridos. É uma faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra. Possui milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que os que nos clareia a Terra. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis. Olha onde está o nosso sistema solar, imperceptível. Então, como Galileu Galilei tinha o interesse de nos fazer cientes da nossa pequenez perante o universo, eu trouxe essas imagens, achando que o planeta Terra é um planeta dos maiores, quando comparados aos outros que são menores, mas, na verdade, próximos a Júpiter e a Saturno, nós somos muito pequenos. E o nosso Sol, que nós consideramos também tão grande, perto de sóis existentes na Via Láctea, são milhões de sóis. Nosso Sol é muito pequeno. Então, tendo a noção da pequenez, que não só a nossa pequenez perante toda a criação, mas ele também vem nos evidenciar da nossa condição ainda de seres em crescimento espiritual, da nossa situação, porque há planetas onde os seus ocupantes têm um desenvolvimento, um aprimoramento muito maior do que a Terra. E aí, já quase finalizando, nós vamos falar a respeito das estrelas fixas, dizendo que estrelas fixas, como a ciência assim menciona, na verdade não existem. O astrônomo vem nos dizer que essas estrelas parecem fixas porque elas são muito extensas, suas dimensões para nós são exorbitantes. E nós a vemos de um lugar muito distante, que é do planeta Terra. Então, elas, por terem uma dimensão muito grande, o seu movimento é muito pequeno, assim, é lento demais. Então, elas parecem fixas, mas ele exalta que a lei é única e que nada no universo está, na verdade, estático. Tudo é dinâmico. Então, que não há estrelas fixas, como a ciência as considera. E que há mundos onde há sóis muito mais poderosos do que o nosso, com funções muito mais significativas do que o nosso Sol. Porque também sobre eles, sobre esses sóis, estão comandos de planetas muito superiores ao planeta Terra. E que há, inclusive, estes sóis duplos, que eles chamam de binários ou gêmeos. São 2 sóis para um agrupamento de planeta,
que este, sim, tem umas funções específicas e formas de vida que nós não podemos considerar, porque nossa capacidade ainda não consegue alcançar. Então, as chamadas estrelas fixas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, a grande nebulosa de que fazemos parte, que recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários, suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as agrupa todas numa mesma família. Esses sóis magníficos pertencem à nossa galáxia. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, cercados de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de milhões de vezes mais grandiosos e magnificentes em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número, muito superiores aos nossos, os cercam. Nestes mundos, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. Então, embora nós estejamos todos numa mesma galáxia, e a lei seja única, ela se expressa em variedade. E o nosso Sol, para nós, representa uma riqueza de iluminação, fecundidade, de luz, de calor, mas há sóis com outras funções muito maiores do que o nosso Sol. E aí, por último, então, vem nos dizer que nós conheçamos o deserto que há no espaço. Porque se as galáxias são de uma extensão que nós não podemos imaginar, o espaço existente entre as galáxias é infinitamente superior às dimensões que existem entre as galáxias. E esse espaço onde não há astros, ele chama de deserto. Inimaginável deserto, sem limites, se estende para lá da aglomeração de estrelas e a envolve. Para apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus. Ele está nos dizendo, gente, que as galáxias no universo são raras. Quer dizer, ele está nos dizendo que há muito mais espaço onde ainda não houve criação divina do que naqueles que já houve criação divina. Há espaços onde a matéria cósmica primitiva ainda se encontra dispersa, que ainda não sofreu a sua condensação para criar novos corpos astrais. Isso nos dá a ideia da magnitude do universo, da extensão deste universo. A extensão que a separa uma das outras é incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. É neste universo que nós estamos inseridos. Nós não temos condição de conceber essa extensão e essa perfeição que nós vemos em todos os astros, em tudo que nos cerca, em toda forma de vida. E nós sabemos que somente um ser com uma inteligência suprema poderia criar este universo. E este ser é Deus. Então, na semana que vem, nós vamos fazer a segunda parte, o módulo 2 deste capítulo 16, que é a formação dos mundos, falando a respeito das fases pelo qual passou a formação do planeta Terra. E eu quero agradecer a todos e dizer que sim. Já pus, não foi? Ah, tá. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui.
Muito bem. Parabéns. Queremos ver agora as perguntas que já foram feitas e peço que elas sejam apresentadas na sequência. Alessandra. Boa noite, João. Boa noite a todos. Até o momento, nós não temos perguntas ainda no chat. Então, nós vamos abrir perguntas diretas para aqueles que quiserem complementar alguma ideia. João, temos uma pergunta aqui no chat. Maria Cristina, né? Pois bem. Isso. Então, a Maria Cristina pergunta: são nas nebulosas irressolúveis que começa a criação de novos mundos? Ele fala a respeito dessas nebulosas irresolúveis, mas não cita que somente nelas, porque nós acabamos de citar que nas nebulosas começam a se adensar e criar, então, a forma esférica e depois a lenticular. Não são essas as nebulosas irresolúveis. Na verdade, o que ele cita de nebulosas irresolúveis é que nós ainda não somos aptos a alcançar as distâncias dessas nebulosas. E por isso que nós a consideramos irresolúveis. Mas, porque nós ainda não temos esse alcance, mas elas também, com certeza, gerarão, se assim for da vontade divina, gerarão também os mundos, gerarão as galáxias, como nós vimos o processo aqui. Mas para nós, para a ciência da Terra, elas são consideradas irresolúveis. Galileu Galilei não as considera irresolúveis, apenas cita isso, que nós ainda não conseguimos alcançá-las, pelas condições que nós ainda não temos, equipamentos, com certeza. Não são elas exclusivamente as criadoras de vida. Nós vimos o processo aqui das nebulosas que nós já conseguimos identificar, inclusive nós vimos o processo da Via Láctea também. Aquelas irresolúveis para nós da Terra, são as chamadas irresolúveis, mas para outros planetas, provavelmente eles já têm alcance, porque ficam mais próximos, às vezes, de outros planetas, ou eles têm capacidade e equipamentos possíveis de analisar essas chamadas irresolúveis. Temos uma segunda pergunta, Andréia, do Rogério. Cada nebulosa dá origem a mais de uma galáxia? Eu não li isso daqui, não. Pelo que eu li, pelo que nós falamos, a nebulosa dá origem a uma galáxia. E uma galáxia, gente, já é uma dimensão muito extensa. Eu não vi em nenhum lugar que eu estudei a respeito que uma nebulosa daria origem a mais de uma galáxia. Eu digo que eu não li porque eu não posso afirmar que não, porque também não foi dito. Então, eu fico com a ideia de que uma nebulosa se adensa e cria uma galáxia. Pode ser que você, pesquisando fora da codificação, você consiga alguma informação atual sobre alguma descoberta que a ciência tenha feito, mas possivelmente você já respondeu. Uma nebulosa dá uma galáxia. Se tiver qualquer informação, será fora da codificação. Concorda? Mais alguém? Até o momento, não. Foi a última pergunta.
Se nós não temos perguntas, nós podemos encerrar, antecipando um pouco, e até a semana que vem, com certeza, serão formuladas questões com relação ao que foi falado hoje também, e a que será dado na semana que vem, tá certo? Então vamos orar. Jesus, amigo de todas as horas, benfeitor das nossas vidas, temos imensos motivos para agradecermos, para exteriorizarmos nossa gratidão por estarmos no estudo da doutrina espírita, por termos participado deste estudo desta noite, nos enriquecendo tanto. Que possa chegar até o teu coração magnânimo, misericordioso, nossas vibrações de gratidão, Senhor. Envolve a terra inteira no teu amor, neste momento de tantas necessidades, que nós, no movimento espírita, nas nossas casas espíritas, possamos orar mais, nos doarmos um pouco mais em favor da paz e da fraternidade na Terra. Que as vibrações que foram se disseminando durante o estudo se espalhem como uma névoa suave ao encontro dos lugares onde as vibrações mais necessitam de paz e de harmonia. Aqui nós encerramos o nosso ESD desta noite com os corações felizes pelo caminho que estamos trilhando, seguindo os teus passos com segurança. E assim